Muito bem, pessoal. Essa notícia fantástica surpreendeu todo mundo que deseja entrar no mundo do petróleo. Processo seletivo Petrobras 2023. E um ponto essencial para você ser aprovado num processo seletivo, ter a oportunidade de trabalhar nessa empresa maravilhosa, é fazer uma análise do edital. Essa é a missão básica de todo mundo que vai prestar esse processo seletivo. É muito importante para a sua aprovação, para que você entenda os requisitos que a empresa coloca e as possibilidades que você tem. Vamos agora fazer aqui uma análise do processo seletivo, direto ao ponto, mas isso não elimina a sua necessidade de ler o edital. Eu vou destacar aqui pontos importantes que servem como uma possibilidade para você se desenvolver melhor. Vamos lá. A banca foi definida, e é ela, a Sebrasp. Muitas pessoas têm um conceito negativo sobre essa banca, né? E sobre o seu estilo de prova. Mas note, a circunstância é a mesma para todas as pessoas que vão prestar o concurso. É a mesma banca para todos. Então, uma sugestão é você tentar entender o estilo de prova que a Sebrasp aplica. Particularmente, eu não acho ruim não, sabe? Ruim seria se fosse Sebrasp para uns e outra banca para outros, aí sim. Mas como é a mesma para todo mundo, você pode ir se preparando bem, ter um bom desempenho, e eu particularmente gosto desse estilo de prova, tá bom? Em relação ao estilo, a que tipo de provas serão aplicadas? Serão provas objetivas. E aí tem um ponto muito positivo, é que essas provas da Petrobras, elas não requerem que a pessoa faça uma redação. Olha só, muitos concursos, né, exigem do candidato redação e inglês. E nesse caso, essas duas partes você não precisa se concentrar. Você vai poder focar somente nas provas objetivas. Daqui a pouco a gente vai saber quais assuntos serão abordados nessa prova. Ela vai ser aplicada nas 26 capitais, né, dos estados e também lá no Distrito Federal. Então, gente do país inteiro vai poder fazer essa prova, se deslocando, claro, para as capitais. Além disso, um ponto muito positivo foi em relação à reserva de vagas, né? Teremos 8% para pessoas com deficiência, PCD, e 20% para os candidatos negros. Isso é muito bom, isso está conforme a legislação, né? E é importante que você leia direitinho o edital, veja se você se enquadra, né, nessas possibilidades. E é importante lembrar que, ao final, né, do processo seletivo, ou melhor, durante o processo, são feitas etapas de validação. Então, para quem vai concorrer a essas vagas, é importante que já no momento de inscrição sinalize isso, tá bom? Lá no seu formulário de inscrição. E depois, ao término, essas pessoas que forem classificadas no processo seletivo são então convidadas para os procedimentos de heteroidentificação e avaliação multiprofissional, no caso desses candidatos. Além disso, para aquelas mamães, né, que estão amamentando, também tem uma possibilidade interessante no edital. Dê uma olhada, porque há previsão especial para pessoas nessa condição e também pessoas que precisam de tempo adicional de prova. Então, dê uma olhada se esse é o seu caso. Em relação à taxa de inscrição, R$ 62,79, um concurso com preço muito adequado, muito bom, né? Tendo em vista os demais concursos. Contudo, algumas pessoas não podem pagar esse valor e sim, há uma previsão de isenção de taxa para aqueles candidatos amparados por lei. Mas veja o edital para ver se essa condição se aplica a você. E note que o período de solicitação de isenção de taxa é diferenciado. Agora vamos lá, a parte das grandes dúvidas das pessoas. Como é que vai ser essa prova? Olha só, essa prova vai ser constituída de 100 questões. São 40 questões de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. O interessante é que são de caráter classificatório e eliminatório. Isso quer dizer que a nota das provas, né, tanto da parte básica quanto da parte específica, é somada. Então, você não pode negligenciar nenhuma das duas partes, tá bom? Porque ambas contribuem para a sua aprovação com igual peso. Isso é muito importante. Agora, em relação ao tempo de prova, serão 4 horas. Achou pouco? Achou muito? Deixa aí nos comentários, tá bom?
Como é que você pode, então, pensar, né? Como é que a gente pode trabalhar bem esse tempo de prova? Note que 4 horas são 240 minutos no total, 4 vezes 60. Aí você tem que lembrar, você tem que abater desse tempo aquele momento que você tira para ler os comandos da prova, eventualmente que você precisa para ir ao banheiro, beber uma água e, principalmente, pessoal, o tempo de passar para o gabarito. Para fazer tudo isso, você vai precisar em torno de uns 40 minutos para fazer sem cometer nenhum erro durante a etapa, principalmente de passar para o gabarito. É importante que você tenha esse tempo reservado. Por quê? Porque tem muita gente boa que acaba, nesse momento, cometendo erros. Imagine você perder uma ou duas questões por conta disso, ou não conseguir passar as questões corretamente no gabarito e ser penalizado por isso. Então, valorize a sua preparação. Durante o tempo que você está se preparando, lembre de reservar esse tempo. Então, sobram assim 200 minutos. Se a gente divide pelo número de questões, que são 100 questões, dá, em média, 2 minutos por questão. Isso significa que todas as questões você vai ter que gastar 2 minutos? Não. Algumas demandam mais tempo, outras menos. Agora, note, se tem uma questão que está te travando, que está te bloqueando, uma sugestão é passar para a questão seguinte. Por quê? Porque tempo é ouro nesse tipo de prova, tá bom? Então, vai fazer muita diferença se você desenvolver uma estratégia já agora, durante a preparação, relacionada com isso. Em relação aos itens, né? O julgamento, como é que funciona? A prova é de marcar, você tem duas opções, certo e errado. Então, como é que a banca faz, né? Você tem um total máximo de pontos, que são 100 pontos, e total mínimo para aprovação, que é de 30 pontos. Nós vamos ter aqui um vídeo falando especificamente sobre isso, o mínimo que você precisa fazer para não ser reprovado, porque tem alguns critérios a serem obedecidos. Note que o candidato, quando ele marca uma questão, né, em concordância com o gabarito, ou seja, se marcou certo e é certo mesmo, ou marcou errado e é errado mesmo, você ganha um ponto. Agora, se ocorre ao contrário, se está em discordância, você marcou certo, mas na verdade era errado, ou o contrário, você perde um ponto. Então, para cada erro, é abatida uma resposta certa que você deu. Agora, também tem um caso, né, que é aquele caso que você marcou uma questão, marcou duas vezes ali a mesma alternativa, marcou certo e errado ao mesmo tempo, nota 0 para aquele item, ou se você deixou sem marcar, nota 0 também. Note que fazer bom uso dessas nulidades é importante para que você não penalize as questões que você acertou. Nós teremos um vídeo falando mais sobre esse ponto aqui, tá bom? E vai ajudar muito na sua preparação para esse processo seletivo. A nota em cada etapa, então, a nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas nos itens que a compõem. E aqui tem um critério mínimo que precisa ser observado. Aqueles que tiverem nota inferior a 8 pontos na prova de conhecimentos básicos, que é aquela parte P1, serão eliminados. Do mesmo jeito, você pode ter até mais do que isso na P1, mas se na P2, na parte de conhecimentos específicos, a sua nota for inferior a 18 pontos, também ocorre a eliminação. E quando se pensa no global da prova, né, no número total líquido, né, de pontos feitos, esse número tem que ser maior ou igual a 30. Leve isso em conta ao se preparar. Nós teremos um vídeo falando sobre esse detalhe. É muito importante lembrar disso, porque não adianta você ser muito bom em uma parte e negligenciar outra, que a sua preparação, a sua aprovação estará, então, prejudicada por isso, tá? Vamos agora falar sobre o desempate, né? Muitos candidatos se perguntam, né? Antes de pensar em desempate, é importante primeiro fazer uma boa pontuação na prova. Mas vamos lá, vai que você empata. Qual o critério, né? Além do critério de idade, né, maior ou igual a 60 anos, é importante ter uma boa nota na prova de conhecimentos específicos, pois esse é o principal critério de desempate, né? A nota de conhecimentos específicos, a P2, tá certo? E os dois primeiros blocos, né, quanto maior for a pontuação nos dois primeiros blocos da prova de conhecimentos específicos, em caso de empate, você será
beneficiado. Logo, a gente conclui que uma boa preparação para a prova de conhecimentos específicos é muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos agora passar as vagas. E olha aqui onde é que eu fiquei nas vagas. Ó. Fiquei aqui exatamente nessa posição aqui. Por quê? Porque eu gosto, sempre que eu vou fazer uma prova, eu gosto de olhar para uma dessas vagas e dizer assim, ó, essa é minha. No meu caso, já tive essa oportunidade, né, de passar num concurso, num processo seletivo, mas eu quero agora que você passe. E como é que você pode fazer para passar numa prova assim, né? Analisando o número de vagas e a sua formação. Olhe que esse concurso tem muitas vagas. Note que para 12 ênfases diferentes, são várias as possibilidades de formação de nível médio técnico que você pode ter para escolher. Tem algumas mais específicas, por exemplo, enfermagem do trabalho está contemplada com 15 vagas no total. A parte de inspeção de equipamentos, o pessoal que cuida da integridade dos equipamentos, das instalações, está com 33 vagas no total. Logística, né? A parte de transporte, controle, 18 vagas no total. Manutenção elétrica está com um número fantástico, são 123 vagas. A parte de instrumentação, 165 vagas no total. Essa é uma formação, né, que eu tenho, né, técnico em automação e controle industrial. Então, para o pessoal de automação, esse é um dos maiores concursos que eu me recordo, né, de ter visto. Na parte de manutenção mecânica, olha só, 198 vagas no total, né? Esses números são considerando o cadastro de reserva. E olha só a ênfase, que é uma ênfase do meu coração aqui, ó. Operação, ênfase 7, 342 vagas. É um super concurso. Cada vaga dessa é uma possibilidade de mudança de vida. Vale muito a pena estudar para essa prova. Tem a parte também aqui, ênfase 8, operação de lastro. Essa é muito relacionada com aqueles profissionais que garantem, né, a estabilidade das embarcações, o pessoal que gosta de trabalhar no regime de embarque. São 72 vagas, muitas vagas mesmo. Para ênfase 9, né, que é projetos, a parte de elétrica, são mais 12, para a parte de mecânica, mais 15, para segurança do trabalho, que são aqueles profissionais que cuidam da segurança, né, das instalações, aqueles profissionais que fazem campanhas de conscientização, que dão todo o apoio necessário para as operações seguras, são 108 vagas. E falando disso, nós teremos aqui alguns vídeos falando sobre o que cada um desses profissionais faz no dia a dia, e isso é para ajudar você na sua preparação, para te estimular a estudar e se preparar para esse processo seletivo, tá bom? Você que deseja concorrer a uma dessas vagas. E a ênfase 12, que é suprimento de bens e serviços de administração, são 18 vagas. Olha só, para o pessoal que trabalha em regime administrativo. Então, uma quantidade de vagas muito grande, e lembrando que o requisito básico para concorrer a essas ênfases é ter um curso técnico de nível médio. Lembre que, se você talvez não concluiu ainda, dá tempo, né? Talvez dê tempo de você concluir o seu curso técnico de nível médio. E se você tem somente o ensino médio ou somente o ensino superior, depois a gente vai ter um outro vídeo falando um pouco mais sobre como se faz para obter a formação técnica de nível médio, que é a dúvida de muita gente, tá bom? Então, aqui o cargo, né, o cargo profissional Petrobras de nível técnico júnior, esse é o cargo básico para todos, e as ênfases são diferentes conforme a sua formação. Mas a remuneração, esse é o ponto que todo mundo está de olho, né? A remuneração, o salário básico é de R$ 3.294. Só que, olha, a Petrobras ela pratica um conceito um pouco diferente, que é de uma remuneração mínima, que varia conforme o nível e o regime de trabalho. E aqui no edital está sendo colocada uma remuneração mínima garantida de R$ 5.563,90. Uma ótima remuneração. Na verdade, muitas pessoas ganham menos do que isso. Agora, note, essa remuneração ela pode variar. Para menos, né, levando em conta a incidência de impostos, né, e outros descontos previstos, ou para mais, conforme o nível e o regime de trabalho em que você estará engajado. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em regime de embarque ou em regime de tudo,
tem uma remuneração diferenciada para mais, tá bom? Então, é bom saber desses detalhes, é importantíssimo lembrar disso. Agora, em relação às provas, né, o conhecimento que é cobrado. Nós teremos um vídeo falando aqui sobre por onde começar a estudar, é uma grande dúvida e os concurseiros têm. Agora, os conhecimentos básicos, note que são questões que você já tem condição de começar a estudar. São basicamente língua portuguesa e matemática. Dê uma olhada com calma nesses itens, perceba que são itens do ensino médio, né, que estão sendo cobrados, né? Uma boa parte desses itens aqui está incluída no currículo das escolas normais do país inteiro. Então, é um ponto interessante para que você comece a estudar e para que você fique mais tranquilo para prestar essa prova. Agora, vamos aqui às datas importantes. Data de inscrição. Inscrições. 15 de fevereiro a 17 de março. É um prazo de aproximadamente um mês, mas se você vai prestar o concurso, não deixe para a última hora, não perca o prazo das inscrições, tá bom? Lembrando que a data limite de pagamento é 22 de março, então tem bastante tempo ainda, mas já vá se planejando para também não esquecer de pagar. A aplicação das provas objetivas é em 30 de abril. E daqui para lá o tempo está correndo, o tempo só vai diminuindo. Então, lembre disso, né? Valorize esses momentos de preparação, se a sua intenção realmente é fazer a prova. Veja os materiais, veja os vídeos que a gente vai disponibilizar aqui, né? Estimulando você a se preparar bem para essa oportunidade. O resultado das provas objetivas, né, a divulgação ocorre no dia 24 de maio, lembrando que ainda cabem alguns recursos, alguns ajustes no resultado ainda são passíveis. Lembra que nós falamos em relação à avaliação da condição das pessoas que concorrem às vagas para pessoas negras e PCD? Vai ser feita uma verificação dessa condição nos dias 3 e 4 de junho para aqueles candidatos classificados. E, no final, no dia 10 de julho, é divulgado, então, o resultado final do processo seletivo. E eu espero que você esteja lá, tá bom? Se prepare bem, porque é uma empresa maravilhosa e você vai ter a oportunidade, né, de entrar no mundo do petróleo, talvez aí com essa possibilidade, tá certo? Então, esse é o canal Riser, a sua conexão com o mundo do petróleo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um like, porque nós teremos mais vídeos falando sobre esse processo seletivo, sobre as ocupações, sobre as atividades, né, das ênfases alistadas aí no processo seletivo e também outras informações relevantes do mundo do petróleo para você.